reforma tributária é a mãe de todas as reformas e a mais importante. Quais são os setores que seriam diretamente afetados com o aumento de carga tributária? Agronegócio e serviço. Olá, Giro Econômico está no ar. O programa que mostra diferentes lados da economia. Hoje, Ricardo Senes, economista e cientista político, e eu, Maria Manso, vamos conversar sobre as propostas do novo governo para uma ampla reforma tributária. Apontado por muitos como um dos grandes entraves da economia brasileira, o nosso sistema de cobrança de tributos é complexo, desigual e injusto. Mas o problema é tão complicado que nenhum presidente até hoje levou até o fim as promessas de botar ordem nesse vespeiro. Por que, Ricardo Senes, todos fogem dessa necessária reforma tributária brasileira? Olha, Maria, é um tema muito difícil, porque você está falando de mexer no bolso de todos os brasileiros e mexer no bolso de todas as empresas do país. Então não é fácil você arbitrar, né? Você conseguir chegar num acordo onde claramente vão ter grupos que vão se beneficiar e outros grupos que vão se prejudicar. A grande questão é que as pessoas estão se convencendo, e o Congresso, por exemplo, já tem maioria formada, de que as perdas do sistema atual superam tanto os possíveis benefícios que está formando-se realmente aí uma tendência, isso dos principais pessoas que pensam a economia brasileira, mas também no sistema político, a favor dessa reforma. IVA. Anote essa sigla. Você vai ouvir falar muito sobre ela nos próximos meses. IVA quer dizer Imposto sobre Valor Agregado. E é nessa ideia que se apoia a reforma tributária que vai ser enviada pelo Poder Executivo para a análise de deputados e senadores. O governo quer aprovar a reforma tributária em duas partes, a de impostos sobre consumo no primeiro semestre e sobre a renda no segundo semestre. A ideia foi defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Hoje, a tributação sobre o consumo de bens e serviços no Brasil é baseada em 5 impostos. A União cobra COFINS, PIS/PASEP e IPI. Os estados cobram ICMS e os municípios ISS. Essa parte da reforma é importante do ponto de vista de ambiente de negócios, de segurança jurídica e de crescimento econômico. A gente precisa lembrar que o sistema tributário brasileiro é um dos mais caóticos, um dos mais complexos do mundo, né? Não tem, na verdade, nenhum sistema tributário tão complicado e tão difícil de lidar como o nosso em qualquer outro lugar do mundo. Há 2 propostas de reforma em tramitação no Congresso que sugerem a unificação desses impostos por meio da criação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A PEC 110 cria o IVA dual, com um tributo federal e outro estadual e municipal. E a PEC 45, que cria o IVA nacional, um tributo único para todos os entes. Autor da PEC 110, o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli diz que a reforma vai destravar a economia brasileira. Porque o sistema tributário brasileiro é um manicômio tributário jurídico, né, e um Frankenstein funcional. Ele mata as empresas, mata os empregos, mata o salário líquido, mata o poder de compra das famílias. Quem é que paga o imposto de bens e serviços? Quem é que paga? O consumidor. Sempre ele. Porque você pode colocar todo o imposto do mundo em cima da empresa, que ele vai passar por preço, até o momento que ele não consegue mais competir. O IVA é adotado por países como Japão, Austrália, Canadá e Alemanha. Entre os defensores da implementação no Brasil, há a expectativa de que a alíquota única reduza a sonegação e a inadimplência, além de significar ganho de tempo e produtividade às empresas. Além do sistema tributário ser complicado e difícil e significar, no final, uma carga tributária muito complexa e também elevada, você tem as empresas tendo que ter uma estrutura de entendimento, né, um departamento tributário, contábil, extremamente complexo, grande para lidar com essas questões. Então, a reforma tributária, o que ela vai tentar trazer aí ao longo dos próximos anos é a simplificação, que é simplesmente juntar os impostos que a gente tem em nível federal, estadual e municipal, e você ter um imposto só,
uma alíquota só. O atual sistema tributário brasileiro foi estabelecido nos anos 1960. Ao longo das décadas, taxas e isenções foram agregadas de forma atabalhoada, criando o atual caos tributário. A aprovação da reforma depende de força política do novo governo e, se acontecer, promoverá uma mudança profunda na forma como pessoas e empresas pagam seus impostos. Mas isso não acontece do dia para a noite. Especialistas estimam que a transição possa levar até 10 anos. Provavelmente você vai ter uma escala de transição longa, entre 5 e 10 anos, que você começa a pagar esse novo IVA numa percentagem pequena no primeiro ano, continua com o sistema antigo e gradativamente você vai trocando, até para testar como é que funciona essa alíquota única dentro do sistema tributário. Pode causar um pouco mais de confusão no primeiro momento por conta disso, né? Você ter 2 sistemas tributários funcionando ao mesmo tempo, mas a ideia é para justamente você testar o modelo e a população e as empresas gradativamente irem incorporando esse novo modelo. Em 5 e 10 anos a gente consegue fazer essa transição. Do ponto de vista do consumidor final, Raul garante que a reforma deve manter ou reduzir a carga tributária. Os impostos, as alíquotas vão diminuir em média 30%. Mas como? Porque vai eliminar, acaba com a guerra fiscal, que custa 7% do PIB. Acaba com a inadimplência, que custa 3% do PIB. Acaba com a burocracia, elimina 90% da burocracia, que custa de 1 a 2% do PIB. Então, e também vai emparedar a sonegação. Vai ficar muito difícil fazer transações de compra e venda sem que seja detectado e capturado pelas transações financeiras. Como a gente viu, muitas empresas têm departamentos inteiros dedicados a destrinchar os meandros das cobranças e isenções tributárias. Tem gente que lucra alto com toda essa confusão, mas a maioria perde. Cenis, quem você acha que vai ter mais força nessa queda de braço durante a discussão das mudanças? Olha, Maria, a gente tem muitos atores diferentes com interesses diferentes nesse jogo aí, né? Então você tem, por exemplo, os setores que hoje pagam relativamente pouco imposto, como a agricultura, ele pode ter resistência ali. Outros setores que pagam muito imposto, desproporcionalmente, inclusive a sua participação no PIB, como a indústria, eles vão ser favoráveis. Na área de serviço é muito desigual. Isso depende de que tipo de serviço você está falando. Se é serviço às famílias, se é um serviço de alto valor agregado, se é um serviço de baixo valor agregado. Então, só nessa questão você já tem muitos atores diferentes. Aí você tem atores diferentes também do ponto de vista regional, né? Os estados que são mais produtores versus aqueles estados que são mais consumidores. Hoje você tem uma distorção disso aí. Você tem estados hoje que vivem muito fortemente alavancados na tal da guerra fiscal, oferecendo e conseguindo atrair um pouco de investimento a partir de agressivas ofertas de isenção fiscal. Então, tem muito ator aí nessa brincadeira. Agora, a questão, de novo, eu acho que é você formar uma aliança, uma coalizão, uma maioria de pessoas que entendem que o sistema é danoso para todos. E quando você olha isso no longo prazo, não só de 1 ano, 2 anos, mas quando você olha isso de 50 anos, nós estamos falando do PIB brasileiro poder talvez dobrar nesse período, em 30, 40, dobrar. Porque o nível de ineficiência do sistema atual é tão grande que eu arriscaria dizer, Maria, que talvez o grosso das empresas brasileiras hoje, de médio e grande porte, elas maximizam mais o seu retorno via planejamento tributário do que investindo em inovação, investindo em tecnologia. Porque tem tanto ganho possível aqui que eles pegam lá, faz um departamento tributário para 1 milhão de pessoas, mais consultoria e maximizam o retorno aqui. Aí deixa para segundo plano competitividade, tecnologia, inovações, internacionalização. Tá certo? Então, eu acho que assim, o dano é muito grave, é muito grande que a gente tem hoje pelo sistema que a gente, infelizmente, continua adotando. Por falar em danos, vamos olhar o primeiro gráfico que você trouxe? Vamos lá. Tem um primeiro grande problema aqui, Maria, que é o seguinte, esses dois impostos à esquerda, aqui, imposto de renda sobre pessoa física e imposto de renda sobre pessoa jurídica, é o primeiro tipo de imposto, é imposto sobre renda. Quando você olha para cá, pelo outro lado, para a direita do gráfico, imposto sobre bens e serviços e outros, aí são os chamados impostos indiretos. Imposto sobre renda é o imposto direto e os impostos sobre bens e consumos é indireto. Qual que é uma das grandes distorções do sistema brasileiro? Que a gente taxa muito pouco renda
e a gente taxa muito bens e consumos. E o que é o valor agregado que vai passar a ser uma referência? Pronto, essa é uma outra definição importante. O mundo, o grosso dos países desenvolvidos, e também vários em desenvolvimento, boa parte dos países que estão na OCDE, usam essa definição do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. E aí não tem diferença se você é um trabalhador individual, se você produz carro, se você produz bicicleta, se você corta cabelo. A questão fundamental nesse novo imposto indireto, nós estamos falando da reforma tributária dos impostos indiretos, sobre bens e consumos, é quanto que você agrega de valor na sua atividade econômica. E aí você vai ser taxado nisso. Não tem importância se você está na agricultura, na indústria, se está no serviço, se é grande, médio, pequeno. Quanto que você agrega de valor? Quanto que, entre aqueles insumos que você compra e aquilo que você consegue vender, botar no mercado, você acresce de valor. E a sociedade vai te taxar sobre esse valor. Senes, mas e o período da transição, que pode demorar entre 5 e 10 anos? Durante esse tempo, a gente vai ficar pagando 2 vezes impostos? Tem algumas propostas de transição, mas sim. Todas elas indicam que você possivelmente vai ter 3 períodos ali. Um primeiro período onde eles estão chamando de período de calibragem do novo sistema, que a ideia é que você coloque o IVA como 1%, com uma alíquota de 1%, só para checar como é que a economia está funcionando. Então você faria isso 1 ou 2 anos e continuaria pagando os impostos da maneira que você paga hoje, ICMS, ISS, IPI, etc., normalmente. Obviamente, esse 1% você retiraria de um dos impostos ali do que você já paga. Então, a carga ficaria a mesma. Depois de calibrar, depois de entendido de bem o sistema, aí você começaria a aumentar as alíquotas do IVA e diminuir as alíquotas dos impostos tradicionais. De maneira que você faria um sistema durante 5 anos, após esses 2 primeiros, onde começaria o IVA a ser dominante e os outros impostos cada vez menos significativos. Até chegar na terceira fase, onde basicamente é eliminado todos os outros impostos, o ISS no município, o ICMS no estado, o IPI, o PIS/COFINS, o imposto sobre importação no nível federal. Você mataria, dependendo da proposta, vai de 5 a 9 impostos que você mataria dos impostos indiretos. Quem controlaria isso tudo? Também tem 2 propostas. Eu diria que deve estar caminhando para uma proposta que é, uma das 2 propostas, que é você ter quase que uma entidade meio independente. Como você tem um banco central independente cuidando da moeda, você poderia ter uma espécie de um banco tributário independente, com o mesmo nível de vamos dizer, autonomia de gestão. Existe outra proposta onde essa arrecadação ficaria dentro da Receita Federal. Mas, obviamente, tem questões aí da própria federação do país, enfim. É possível que caminhe realmente para esse modelo de ter uma autoridade tributária independente. A seguir, depois do intervalo, vamos seguir analisando as propostas que devem mexer no bolso e nos negócios de todos os brasileiros. A reforma tributária pode diminuir os lucros de alguns setores e aumentar os preços dos serviços. A gente já volta para dizer quais são. Giro Econômico está de volta. Agronegócio, serviços, estados, municípios, Zona Franca de Manaus. Cada um dos personagens da economia brasileira pode mudar de papel com a reforma tributária. E nem todos estão felizes com as mudanças. Não serão poucos os desafios a serem enfrentados para a implantação da primeira parte da reforma tributária. O IVA é um projeto ambicioso e amplo que pode desagradar alguns setores da economia, como o agronegócio e serviços. Se fosse adotado isso, esses modelos, em relação ao consumidor, em vários setores haveria um aumento desproporcional da carga tributária. Por exemplo, setor de serviços a pessoas, medicina, consultas médicas, hospitalização, escola, tudo isso teria a carga tributária elevada. Quem vai pagar são os consumidores, são as pessoas que têm filhos na escola, são as pessoas que vão ao médico, são as pessoas que têm pessoas ou elas próprias vão para hospitais. Isso inevitavelmente teria. Dependendo da alíquota que for colocada, você tem um ganho na indústria, né, uma queda de imposto na indústria, um aumento de imposto na agricultura e nos serviços. Então, precisa ter um pouco de esclarecimento maior para esses segmentos, no sentido de que, olha, a simplificação, por mais que possam ter perdas no curto prazo,
você tem ganhos no longo prazo que são essenciais em termos de produtividade, em termos de crescimento. Ainda que se pensar em pontos de subsídio tributário que existem no Brasil, como a Zona Franca de Manaus. A proposta da PEC 110 traz também a discussão sobre uma compensação para os estados mais pobres, que poderão ter perdas no curto prazo. Acho que dá para fazer ajustes de curto prazo para fazer do aceite essa reforma seja aprovada, né, mas que também isso seja de transição, né? Se você tiver um modelo para tentar incorporar essa questão da Zona Franca, que ela seja temporária. Esse fundo social para os estados mais pobres, que também seja temporário, e chega um momento que você vai ter uma alíquota única, um sistema tributário unificado, sem criar novas distorções, né, novas compensações, que na verdade acaba mais distorcendo o novo sistema tributário do que ajudando. Segundo o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, o governo deverá encarar a possibilidade de uma resistência de grandes cidades, que hoje arrecadam mais e correm o risco de perder a autonomia. Todas as capitais do Brasil, elas teriam subtraída sua competência tributária, ou seja, haveria, portanto, uma repercussão na prestação de serviços públicos que são providos pelos grandes municípios, médios municípios, sobretudo. Então, tem uma repercussão, portanto, federativa. Isto poderia ser entendido também como uma ofensa ao Pacto Federativo, que é uma cláusula pétrea constitucional insuscetível de alteração por emenda constitucional. Hoje, muitos setores da economia têm subsídios e vantagens. Esses setores não devem estar muito felizes, né, Senes? Maria, esse é um excelente ponto, porque a gente vê as pessoas que têm uma visão crítica ao sistema novo aí que está sendo proposto, chamando atenção para esses grupos. Agora, o que a proposta ela sugere? Que a gente precisa distinguir o que é política pública de fomento, política industrial, política regional, política para camadas mais pobres da sociedade, etc., do sistema de arrecadação. São duas coisas diferentes. Porque quando você tira do imposto, já antes da arrecadação, é como se você abdicasse de um recurso que a sociedade não decidiu necessariamente se vai adotar e como que cada ano vai ser reproduzido. E que está indo para onde? Não está indo. Esse que é o lance. Porque ele não entra no orçamento. Quando a gente vai discutir a peça orçamentária do país, você vê lá tudo que está no caixa do ano seguinte, projetado, que é a arrecadação. Aquilo que não está, não aparece. Então você tem grandes subsídios. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. A gente precisa discutir Zona Franca de Manaus. Importante, claro. Mas será que eles calculam que tem 21 a 22 a 25 bilhões de subsídios por ano? Será que ele está devolvendo para o país esse volume que eles têm de isenção há tanto tempo? Se estão, tranquilo, não fica preocupado, porque quando essa discussão entrar no orçamento, eles vão mostrar que eles estão retornando para o país, mas aí o orçamento aprova. Mas tem que separar o que é isenção. Primeiro você arrecada, depois você monta uma política de compensação regional para os estados mais pobres, para as regiões que são estratégicas para o país, ou para as camadas sociais, ou para os setores, etc. Mas fazer isso separado, para não esconder atrás dessas isenções enormes subsídios que a sociedade nem está vendo direito. Por falar em distorções, vamos olhar o gráfico que você trouxe? Vamos lá, Maria. Isso aqui é uma parte, né, da discussão sobre o sistema tributário, porque aqui é sobre propriedade e renda. IPTU e IPVA é sobre propriedade territorial e automotiva, e imposto de renda sobre a renda da pessoa. Olha que interessante quando você olha, por exemplo, o IPVA e o impacto que ele dá por faixa de renda. Até 3 salários mínimos, o impacto é de 2,2% da renda. Quando você vai subindo, vai caindo a importância desse imposto sobre as pessoas de maior renda. Então, chega a mais de 36 salários mínimos, é 0,7% da renda. Então, é claramente um imposto regressivo. Quando você olha o imposto de renda, que é essa barrinha cinza que vocês estão vendo aqui, ele é progressivo. Porém, ele é muito menos progressivo do que qualquer outro país do mundo, principalmente os desenvolvidos. Né? Se você comparar o que paga uma pessoa de 5 a 12 salários mínimos para uma que de 18 a 36, falando que você paga de 3,1 para 8,2. Em qualquer lugar do mundo, a progressão do salário, do imposto sobre renda é o grande fator de correção das desigualdades do país. No Brasil, o que você tem? Você tem uma baixa progressão nos impostos diretos sobre renda e propriedade. Em alguns casos, na propriedade, como a gente está vendo, ele é regressivo, tá certo? Quem é mais rico paga menos.
e depois você vai ver que o grosso do sistema, como ele não arrecada aqui, porque ele não taxa rico, ele vai lá e cobra dos bens e serviços, dos impostos indiretos. O outro gráfico fala do decil. O que é? Exatamente. Aqui o decil é uma forma de decil de renda. É você dividir a população brasileira por 10 partes com renda de mais baixa, que é o 1, até a renda mais alta, que é o 10. Você pega a renda do país e divide em 10 grupos. O primeiro decil é a renda mais baixa e o último decil é a renda mais alta. E aqui é o imposto indireto, é o imposto sobre bens e serviços, é o imposto sobre o qual a proposta de reforma tributária está tratando. É ICMS, IPI, ICS, ISS, etc. Olha como ele é brutalmente regressivo. Ele não só não é progressivo, como é um princípio de qualquer imposto no mundo é ser progressivo, de acordo com a renda. Ele não só não é progressivo, como ele é muito regressivo. Então você está dizendo que um sujeito que ganha os 10% mais pobres do Brasil pagam 20% em todo os bens e serviços que ele compra, que ele consome. Então chega a atingir 20% da renda dele. Conforme você vai subindo e pega os mais ricos, ele paga 12%. Ele paga metade do ponto de vista proporcional, em termos de renda de impostos indiretos, do que a parte mais pobre. Então, assim, são duas indicações de que o nosso sistema, além de ser ineficiente do ponto de vista da alocação ótima de recursos, né, ele não favorece a competitividade, a inovação, etc., ele também é socialmente bastante injusto. E aí, deixando cada cidadão com mais dinheiro, pagando menos impostos, é isso que vai fazer a economia brasileira girar mais rápido? Você tem o lado do cidadão e você tem o lado das empresas. Eu diria que no primeiro impacto, Maria, eu acho que vai ser sobre as empresas. Porque quando você tirar toda essa distorção dos impostos, que hoje a gente tem, esse cipoal de impostos, são 320 mil normas tributárias no Brasil hoje. 320 mil. Ninguém tem certeza de nada. Você sempre tem um risco, você sempre opta por algum arranjo tributário menos arriscado, porque é impossível chegar num ponto. Mas o que as empresas fazem? Elas olham esse cipoal todo e tentam fazer um negócio naquelas áreas onde ele entende que tem um retorno melhor para ela. Mas tem muito ruído aí em cima. Se tirar esse ruído e as empresas começarem a olhar o custo-benefício de cada investimento real, de fato, economicamente falando, você vai ver que as alocações vão mudar drasticamente. A alocação do ponto de vista de setor, do ponto de vista de tecnologia. O Brasil usa algumas tecnologias absolutamente atrasadas, por exemplo, em construção civil, que é um monte de servente, pedreiro, fazendo forma, andar por... Nós estamos no ano da robótica, no século da robótica. Por quê? Porque tributariamente é vantagem. Quando você vai no resto do mundo, como é que se monta prédio? É industrial o prédio. Tá certo? O cara monta a estrutura de ferro, monta as placas, você monta, é industrial. Você faz na indústria e vai lá. Só que a indústria tem tanto imposto que o cara prefere fazer serviço. Aí ele bota um monte de sujeito para trabalhar com risco, problema de custo, de qualidade, demora 3 vezes mais, etc. Então, assim, o primeiro grande vantagem, antes de chegar no consumidor, eu acho que vai ser na alocação. Nós vamos começar realmente a olhar a economia do ponto de vista do que ela deveria ser para os investidores. E a reforma passa ou não no Congresso? Eu acho que passa, Maria. Eu acho que até a última pesquisa que eu vi sobre a opinião do Congresso brasileiro, você tinha quase 70% dos deputados favoráveis. Durante o governo Temer, esse tema avançou muito. O próprio deputado Raul, que a gente ouviu aqui, o ex-deputado, e outros tantos que estão, o Agnaldo Ribeiro, agora possivelmente vai liderar, são pessoas, o Baleia Rossi, que também liderou uma época, são pessoas que conseguiram costurar isso ao longo de tempo. Nós estamos falando de um debate de 15 anos. Não é um debate de ontem, nem é do governo Lula, e muito menos do ministro Haddad. Isso é uma coisa que já vem da sociedade, uma demanda reprimida, uma demanda que está 40, 50 anos atrasada. Eu acho que passa. Enquanto a gente assimila esse monte de informações sobre a reforma tributária, no que é que o telespectador deve prestar atenção nos próximos dias? Vamos lá, então vamos olhar aqui mais no curto prazo. Eu acho que a gente tem um tema, Maria, que me surpreendeu agora, voltando a falar com um conjunto aí de empresas bastante representativas aí da economia brasileira, como a questão ainda dos eventos de 8 de janeiro, mais esse problema do presidente Lula com as Forças Armadas, a hipótese aí de que poderia ter uma intervenção no TSE para reverter as eleições. Se todo esse ruído, esse barulho, se isso realmente acabou.
né? Então eu diria que agora nós estamos vendo no desenrolar dessa semana algumas ações do governo, das Forças Armadas, substituição de pessoas, posicionamento com relação à investigação, que vão ter que colocar um pouco esse trem no trilho. Água na fervura. Água na fervura. Então eu diria que agora, para a gente olhar nos próximos dias, até a próxima semana, ver como que vai avançar isso aí. Porque ele gera tanto ruído para pessoas do setor industrial e empresarial que está investindo, para estrangeiro que olha o Brasil e viu isso e ficou completamente assustado, e altera claramente a propensão a investir, né? Porque no momento desse você fala, cara, deixa eu ver o que vai dar. Então eu diria que nos próximos dias, aí, semanas, vamos olhar se esse tema realmente acalma, porque ele é um fator que está perturbando aí a atividade econômica. Quer fazer comentários, sugerir temas para o programa? Use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta semana que vem para checar o giro da economia. Até lá, Senes. Até lá.